Estava com saudades de vocês. Como é que estão? Eu estou bem, graças a Deus. Continuamos aqui, né? Orando uns pelos outros. E feliz estou por esta oportunidade que o Senhor tem me concedido de estar gravando mais este vídeo. E hoje vou falar um pouco sobre Deus usa as crianças. Vocês sabiam que Deus também usa as crianças? Pois é. Mas antes, convido vocês para abrir as suas Bíblias. Peguem as Bíblias e abram lá no livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 19 e o versículo 14. Mateus 19, versículo 14. Que diz assim: Aí ele disse: Deixem que as crianças venham a mim, e não proíbam que elas façam isso, pois o reino do céu é das pessoas que são como estas crianças. Aqui, neste versículo que eu li, foi quando Jesus estava falando, né? Porque vocês sabem que Jesus sempre vivia rodeado de pessoas, falando do amor de Deus para essas pessoas. Então, ele estava lá falando do amor de Deus e, de repente, vieram umas crianças que queriam se aproximar de Jesus. E os discípulos começaram a expulsá-las, né? Mas Jesus, ele disse, né, que deixassem aquelas crianças chegar até ele, pois do reino dos céus, o reino dos céus são para pessoas que agem como as crianças, são para as crianças. Então Deus escolheu também as crianças. E assim como Deus ele escolheu as crianças, ele também usa as crianças. E eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Na verdade, 5 exemplos de crianças que Deus ele usou, né, para fazer um milagre na vida de alguém. E a primeira pessoa, a primeira criança que eu vou falar é sobre Miriam. Miriam. Quem aqui conhece Miriam? Quem sabe a história de Miriam? Miriam, irmã de Moisés. Lá no livro do Êxodo, no capítulo 2 e o versículo 4, diz assim: A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. Lá no tempo, né, que Miriam viveu, quando a mãe de Moisés, ela engravidou tudinho, que ela foi ter Moisés, daí o rei daquele lugar da época mandou que matassem todos os meninos. As meninas podiam continuar vivas, mas os meninos, os bebês, eram para morrer todos, para que jogassem no rio, na verdade, para que jogassem no rio, e lá os crocodilos, né, os jacarés, iam comer as crianças. Mas a mãe de Moisés teve uma ideia. Ela pegou Moisés, colocou no cestinho e colocou lá no rio. E Miriam ficou, ó, escondidinha ali, olhando o que ia acontecer com Moisés. Daí apareceu uma princesa, né? E quando viu o cestinho, quando escutou um bebezinho chorando, ela foi pegar. E para cuidar, né? Ela não tinha muito tempo para cuidar tudinho e nem podia. Aí, quando Miriam viu que ela precisava de alguém para cuidar daquele bebezinho de Moisés, o que Miriam fez? Miriam se aproximou dela e disse que conhecia alguém que podia cuidar daquele bebê, que era Moisés. Então, quem foi que cuidou de Moisés? A própria mãe dele, né? Joquebede. Então, Deus usou Miriam para cuidar de Moisés, pois Deus tinha escolhido Moisés para uma grande obra. Então, através da vida de Miriam, Moisés foi
abençoado. E agora, falar sobre Samuel. Samuel também foi escolhido por Deus ainda criança. Lá no livro de 1 Reis... Desculpa, viu, crianças? Lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 3 e o versículo 10 diz assim: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. A mãe de Samuel, Ana, ela não podia ter filhos. Mas aí Ana orou ao Senhor, pediu ao Senhor que lhe desse um filho. E Ana, Deus lhe concedeu um filho. E o que ela fez? Ela disse ao Senhor que se o Senhor desse a ela um filho, ela o colocaria para servir ao Senhor. Então, assim o fez, né? Quando ela teve Samuel, depois de um certo tempo, quando ele não mamava mais, ela levou ele para viver na casa do Senhor. E lá ele vivia com Eli, que era o sacerdote, e os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Só que os filhos de Eli eram desobedientes a Deus. E Eli sabia das coisas que os filhos dele faziam, mas não fazia nada, deixava para lá. Então, o que foi que Deus fez? Deus, uma certa noite, chamou Samuel 3 vezes. E Samuel, como era criança, ele não entendia, não sabia que era Deus que estava chamando ele. Aí ele foi, correu para Eli e disse a Eli, né? Fala, o Senhor me chamou. E Eli disse que não tinha chamado. E isso por 2 vezes. E na terceira vez, ele entendeu que tinha sido o Senhor Deus que tinha chamado Samuel. Aí ele disse a Samuel, Eli disse a Samuel, quando você escutar mais uma vez chamando, você diga, fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo. E foi isso que Samuel fez. Samuel, quando Deus falou mais uma vez, né, Samuel, Samuel, ele respondeu, fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo. E Samuel foi escolhido para ficar no lugar de Eli. Depois que ele morreu, Samuel ficou como profeta, né? Samuel também foi juiz. Deus escolheu Samuel para ungir o rei Davi. Vocês lembram da história de Davi? Pronto, Deus escolheu Samuel para ungir Davi e para outras coisas, para falar às pessoas sobre Deus, para fazer o que era certo, para ensinar as pessoas a fazerem o que era certo. Outra criança que Deus escolheu, a serva de Naamã. Vocês sabem a história da serva de Naamã? Lá no livro de Reis, agora sim, lá em 2 Reis, no capítulo 5, versículos, lá pelo versículo 2 e versículo 3, fala um pouquinho sobre a serva de Naamã. A Bíblia não cita o nome dela e também não fala muito sobre ela, mas ela foi levada escrava por Naamã para sua casa, para ajudar nos serviços, né? Junto ali com a esposa de Naamã. E ela, por estar ali como escrava, poderia o quê? Ficar uma pessoa, uma criança rebelde, poderia estar triste. Mas Naamã, ele tinha uma doença. Ele era leproso. E ela, sabendo, a serva, sabendo que ali tinha um profeta, um servo do Senhor, e que poderia, né, através da vida de Eliseu, que era o profeta Eliseu, através da vida de Eliseu, Naamã poderia ser curado. Ela disse, né, para ele que fosse lá procurar pelo profeta. E Naamã assim o fez. E depois que ele mergulhou no Rio Jordão, né, 7 vezes, ele foi curado da lepra. Mas a menina, né, a serva, ela deu bom testemunho. A casa de Naamã, a vida de Naamã, foi transformada através do bom testemunho que a serva deu.
através do testemunho de vida dela, porque por ela está num lugar distante, numa terra que ela não conhecia, longe da família, né? Longe das pessoas, posso dizer assim, das pessoas que eram cristãs. Mesmo assim, ela permaneceu fiel, ela permaneceu firme e obedeceu ao Senhor. Amém? Então ela foi escolhida, né? Usada por Deus para, através da vida dela, do testemunho dela, o Senhor alcançar a vida de Naamã, o Senhor transformar a vida de Naamã. E foi isso que aconteceu. Mais um que Deus escolheu ainda criança, o rei Josias. Josias, ele tinha apenas 8 anos de idade. Pois é, ele foi rei com apenas 8 anos de idade. Porque lá em Judá, né, já tinham havido muitos reis, porém, eles desagradaram a Deus. Então Deus escolheu Josias para ser rei. E ele reinou durante 31 anos. E Josias, ele simplesmente fazia o que agradava a Deus. Lá no livro de 2 Reis, no capítulo 22 e o versículo 2, diz assim: Josias fez o que agrada a Deus. Isso é o 22 e o 2, a parte A. Josias fez o que agrada a Deus. Então Josias, ele ensinava as pessoas as leis de Deus. Por causa dele, né? Enquanto ele estava vivo, enquanto ele reinou ali, Deus ele não destruiu Judá. Então, ele foi escolhido por Deus para ensinar ao povo as leis de Deus, para ensinar o que era certo e o que era errado, né? Através da vida de Josias, do rei Josias, outras pessoas, né, foram alcançadas. E a quinta criança que eu quero mostrar para vocês, que também foi escolhida por Deus, foi o menino do lanche. Lá no livro de João, lá em Mateus também fala sobre Marcos, mas lá no livro de João, no capítulo 6, versículo 9, diz assim: Está aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus, ele vivia pregando para as multidões. E certo dia, né, tinha muita gente, mulheres e crianças, e já era tarde. E não tinham o que comer. Então os discípulos sugeriram a Jesus que ele mandasse aquelas pessoas irem comprar alimento. Mas Jesus perguntou se não tinha nada naquele lugar onde eles estavam. E eles disseram, né, que tinha ali apenas um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Mas a multidão era grande, era imensa. E alimentar aquela multidão com apenas 5 pães e 2 peixinhos, mas o nosso Jesus, que é o Deus que faz milagres, né? Ele se utilizou do menino, dos 5 pães e os 2 peixinhos, para alimentar aquela multidão. E toda aquela multidão, homens, mulheres, crianças, todos eles foram alimentados. Né? O Senhor multiplicou os pães e os peixes. Então o Senhor usou o menino para alimentar aquela multidão. E por último, Deus escolheu você. Deus escolheu você. Como assim? O que é que eu posso fazer? O que você pode fazer, né? Você é escolhido de Deus. O que você pode fazer? Você pode falar de Jesus para os amiguinhos. Você pode, com o exemplo do menino do lanche, o que você aprende? Você pode repartir. Por exemplo, se você tem um lanche, você tem um biscoito e um coleguinha do seu lado não tem nada para comer. Você vai comer sozinho e não vai nem dividir. Você está fazendo errado. Mas, como aquele menino dividiu, né? Aqueles 5 pães e os 2 peixinhos. Você pode fazer o mesmo, pegar o seu biscoito, dividir
com os coleguinhas que não tem, porque muitas vezes não tá ali naquele momento, porque não tem condições, o papai ou a mamãe está desempregado. Então, através da sua vida, você pode abençoar o seu coleguinha. Você pode falar de Jesus, porque tem muitas crianças que ainda não ouviram falar de Jesus, mas através de você, né, outras crianças podem conhecer Jesus. E assim, né, graças a Deus, vamos encerrando mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe.